Experimente antes de comprar. Texto de Greg Koukl. O sexo antes do casamento não é o projeto de Deus para a sexualidade humana. E também não é uma decisão sábia. Se você quer garantia de ser nomeado o excêntrico do ano, anuncie a seus amigos ou colegas de trabalho que você acha que sexo é apenas para o casamento. A maioria vê essas noções arcaicas como excêntricas e até bizarras. Pessoas virgens são consideradas como pessoas estranhas. Se você não já deu uma aos 18 anos, provavelmente é porque você é um rejeitado social. Apesar da pressão social, um número crescente de solteiros corajosos estão se comprometendo a esperar. Outras, que foram sexualmente ativas no passado, estão se comprometendo com o que pode ser chamado de segunda virgindade. Independentemente de suas histórias, elas estão assumindo compromissos para começar de novo, vivendo como virgens até assumirem compromissos para toda a vida no casamento. A razão não é porque eles têm dentes tortos, pele ruim ou não tomam banho. Em vez disso, é porque eles acreditam que Deus tem a melhor visão sobre a construção de relacionamentos fortes e casamentos duráveis. Essa não é a sabedoria convencional dos não cristãos, no entanto. Para muitos, faz sentido testar as águas sexuais antes de concordar em se estabelecer com a pessoa. Aqueles que estão namorando, de acordo com essa visão, devem descobrir se são sexualmente compatíveis. Além disso, é mais realista. A pressão dos colegas sobre os solteiros é intensa. Diga não. Pode funcionar com drogas, mas não com sexo. É sábio fazer um test drive na cama de um parceiro em potencial para verificar a compatibilidade sexual? A castidade é irreal, dada as realidades da vida moderna e as pressões que adolescentes e adultos enfrentam? Eu acho que não. Essa noção reflete ideias equivocadas sobre a natureza da sexualidade humana, cria sérios problemas práticos e vai de contra à sabedoria e aos mandamentos de Deus. Sexo é mais do que mecânica. O primeiro problema com experimentar antes de comprar é que ela reduz o sexo à mecânica física. O título de um livro bem conhecido, O Sexo Começa na Cozinha, faz uma boa observação. Uma parte crítica de nossa realização sexual não tem nada a ver com o que acontece no quarto, uma verdade que as mulheres entendem melhor do que os homens. Simplificando, o poder do sexo e a eficácia de uma boa vida sexual não se encontram meramente na mecânica, mas são principalmente, embora não inteiramente, relacionais. Um bom relacionamento pode ser melhorado por uma mecânica melhor, mas uma boa técnica não pode construir uma parceria sólida. Ironicamente, o sexo bom pode realmente ser um sinal de perigo. Alguns dos relacionamentos mais insalubres são acompanhados por uma tremenda intensidade sexual. O ciclo de conflito e reconciliação, característico de uniões instáveis, pode realmente desencadear a libido. É por isso que a reconciliação é tão prazerosa. Mais tarde na vida, porém, essa gangorra emocional cansa. O erotismo se dissipa, mas a luta e o distanciamento permanecem. O próprio padrão que estimulou a paixão acaba arruinando o casamento. Por outro lado, as qualidades que contribuem para um casamento saudável, respeito, autocontrole, bondade, caridade, sensibilidade, paciência, não se prestam à intensidade sexual no início. A longo prazo, no entanto, essas virtudes estabilizam o relacionamento e contribuem para a vida sexual satisfatória. Sua amada ou seu amado é paciente, sensível, abnegado, compreensivo, gentil, preocupado com suas necessidades particulares? Essas qualidades fazem diferença real a longo prazo, e você pode descobri-las sem testar o maquinário, sem fazer sexo. Amor versus prazer. A visão experimente antes de comprar deturpa a natureza da sexualidade de uma segunda maneira. Ela reduz o ato de fazer amor ao prazer físico. O sexo não é apenas para a procriação e recriação, é também para a identificação. Dois se tornam um. Um dos aspectos mais poderosos da intimidade física é o vínculo que resulta da entrega, vulnerabilidade e transparência física e emocional. Esses elementos criam uma identificação profunda,
um colapso das fronteiras do ego, criando uma união profunda. Esta não é uma habilidade que é desenvolvida através de aventuras sexuais de curto prazo, é o resultado da unidade construída ao longo do tempo, num ambiente protetor de estabilidade e compromisso. Algumas pessoas têm muitas inibições, mas não estou convencido de que testar as águas sexuais irá trazê-las à tona. Alguns problemas são meramente o produto da ingenuidade, inexperiência ou simplesmente modéstia. Eles podem ser facilmente superados com gentileza, paciência e um pouco de tempo, mas podem ser ampliados no ambiente de desempenho de um teste sexual. Na verdade, isso é parte do problema com essa visão. Quão confortável alguém se sentiria pulando na cama para ter sua competência sexual testada? Esse ambiente trará seu melhor desempenho? Não. A sexualidade se desenvolve em sua forma mais profunda e satisfatória em um ambiente de segurança e compromisso, onde nenhuma das pessoas está preocupada que seu desempenho vá desqualificá-las. Além disso, os gostos sexuais são maleáveis. Eles mudam com o tempo. Afinal, o que dois jovens que experimentam sexo sabem sobre o que querem? Essa é a beleza do plano de Deus. Ele junta duas pessoas comprometidas com a vida que sabem pouco sobre o que gostam. Eles começam a crescer e experimentar, desenvolvendo seus gostos sexuais juntos, para que cada um possa se tornar o parceiro sexual ideal do outro. Sexo versus intimidade. O sexo é poderoso e pode facilmente sair do controle se for dado às rédeas. Se o sexo é prioridade, rapidamente passa de sobremesa a prato principal. Homens e mulheres sabem disso por experiência. Os homens sabem disso visceralmente, no íntimo. Eles querem o resultado final, na primeira chance que têm. As mulheres sabem disso como uma vaga mais crescente sensação de serem usadas. Rapidamente, todo encontro acaba em amasso ou em uma pegada. Em vez de canalizar energia para descobrir as diferenças únicas um do outro, os casais a gastam sondando o corpo um do outro, excluindo um aprofundamento no relacionamento. Quando a atividade sexual se torna parte do processo de conhecimento, ela rapidamente se torna a primeira parte, em vez da última parte, e muitas vezes a única parte, em vez de uma parte de muitas. Muitas vezes, o resultado é a ilusão de intimidade, quando não a segurança verdadeira, a falsa impressão de proximidade entre estranhos. Se o sexo não é a opção antes do casamento, todas as energias de um casal são direcionadas para o desenvolvimento de dimensões mais profundas e significantes de seu relacionamento, permitindo que eles construam uma base estável para uma vida sexual futura saudável. Paixão e julgamento. Há outro problema. O sexo distorce o julgamento. Assim como uma tocha ardente pode torcer um sólido pedaço de aço, o calor da paixão pode distorcer um relacionamento, deformando nosso foco e distorcendo o bom senso. Quando um casal pensa em casamento, precisa ser capaz de avaliar a força de seu amor e compromisso. Mesmo nas melhores circunstâncias, isso pode ser difícil, mas o envolvimento sexual complica a questão. No livro Encontrando o Amor da Sua Vida, o psicólogo Neil Clark Warren adverte, abre aspas, se continuarmos dizendo aos solteiros que a intimidade sexual é saudável em qualquer estágio do relacionamento, eles continuarão se casando pelas razões erradas. Depois de cometerem esse erro fundamental, seu casamento, e em última análise sua família, evoluirá para uma luta sem vencedores. Fecha aspas. Como você sabe, por exemplo, que a proximidade e a intimidade que você sente são o resultado de uma parceria forte com seu parceiro? Se sua libido impulsiona o relacionamento, como você sabe se vocês dois são bons na vida juntos ou apenas temporariamente bons na cama? Essa pergunta é muito mais fácil de responder se você não estiver envolvido sexualmente. Quando a base para um compromisso de vida é a profundidade pessoal compartilhada de um casal, então os favores sexuais no casamento se tornam a borda dourada. É um tipo de cola de relacionamento, projetada por Deus para unir as coisas boas quando as coisas ficam difíceis, o que inevitavelmente acontece mesmo nos melhores casamentos. A cola também funciona em conexões enfermas. Não é um segredo que muitos relacionamentos ruins
sobrevivem apenas com o desejo sexual muito depois de terem sido abandonados por seus próprios méritos. Sexo é perigoso. Finalmente, o sexo é fisicamente perigoso, agora mais do que nunca. Os jovens sexualmente ativos enfrentam o risco de uma barragem de doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, clamídia, herpes, gonorreia, que vem aumentando anualmente a taxas alarmantes. Depois, há o vírus da imunodeficiência humana, o mortal HIV, que faz com que outras doenças sexualmente transmissíveis pareçam como assaduras. Há também o risco da gravidez. A experiência de se tornar pai ou mãe deve ser um dos eventos mais maravilhosos da vida. Em vez disso, a frase "vou ter um bebê" é frequentemente transformada em um lamento. Antes uma proclamação de alegria, agora sinaliza tragédia e remorso. Mesmo aquelas pessoas que são profundamente comprometidas com a pró-vida vacilam quando são os que enfrentam a gravidez não planejada. O aborto começa a parecer uma alternativa razoável. Os relatórios mostram que os abortos entre os cristãos são surpreendentemente comuns, considerando o que creem. A mulher que secretamente se desfaz de seu filho em um momento de fraqueza carrega o fardo desse erro pelo resto de sua vida. Aquelas mulheres corajosas que levam seus filhos a termo enfrentam uma série de dificuldades avassaladoras. Os planos de educação são adiados ou abandonados por completo, as esperanças de carreira são frustradas, o encargo financeiro pode ser impressionante, especialmente para os jovens adultos. Muitas vezes a mãe se vê deserta, enfrentando todos esses problemas sozinha. Ela nutre sua própria mágoa na solidão, superada pela responsabilidade de cuidar de outro ser humano, com pouca ou nenhuma ajuda dos outros. Seus filhos são muitas vezes roubados de um lar estável, ancorado por dois parentes, como Deus pretende. Frequentemente, quase não há paz em casa. Meninos e meninas são criados por creches, porque a mãe deve trabalhar para sustentar a família sozinha. As gravidezes não planejadas nem sempre são tão sombrias, mas são sempre muito mais difíceis do que qualquer um imagina com antecedência. Frequentemente, há uma grande pressão sobre o resto da família, que tem que compartilhar as tarefas dos pais. Há pouco dinheiro extra e nenhum tempo extra. Acrescente a isso a dificuldade de namorar quando você é um pai ou mãe solteiro. E é fácil para uma vida parecer sem esperança. Na verdade, a vida de uma mulher nunca mais será a mesma. E o relógio não pode voltar atrás. O ato privado de sensualidade, que não está prejudicando ninguém, torna-se uma preocupação pública que rouba a todos o melhor de Deus, especialmente as crianças. Infelizmente, muitos se convencem da sabedoria da abstinência muito depois de ser tarde demais. A conclusão bíblica. Até agora falamos sobre preocupações práticas em relação ao sexo antes do casamento. Mas se você é cristão, sabe que Deus tem muito a dizer sobre sexo. O cerne de qualquer relacionamento é a confiança, e a evidência mais óbvia de confiança é a obediência. Aqueles que confiam em Deus obedecem a Ele. Visto que todo ato de desobediência é uma negação da confiança, isso reduz o cerne de nossa dependência de Deus. Quando isso acontece, comprometemos o relacionamento mais vital que temos na Terra. A imoralidade sexual corrói rapidamente nossa proximidade com Deus no momento em que mais precisamos dele. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deixam claro que Deus pretendia e limita o sexo a relacionamentos homem e mulher dentro dos limites e proteção de compromissos duradouros. O casamento. A Bíblia não tem nenhum registro de diretivas sexuais afirmativas e positivas, ou mesmo modelos sexuais, fora do casamento. Mas, pelo contrário, ela oferece muitas proibições. A ideia de liberdade sexual irrestrita para adultos consentidos é estranha ao texto bíblico. Existem 6 atividades sexuais proibidas na Bíblia: homossexualidade, adultério, fornicação, estupro, incesto e bestialidade. Cada proibição envolve fazer sexo com alguém que não seja o seu cônjuge. Dentro do casamento, o sexo é imaculado. Fora do casamento é proibido. Deus dá liberdade sexual apenas para maridos e esposas, não para amigos ou colegas de trabalho, não para encontros casuais, não para namorados que estão apaixonados. Salomão usa a linguagem vívida em seu conselho. Ele nos diz para não derramar as águas puras de nossa sexualidade na sarjeta.
Provérbios 5, 16 a 20. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Em contraste, Salomão diz: seja abençoada a tua fonte e regozija-te na mulher da tua mocidade, não com o amor de um estranho. O apóstolo Paulo acrescenta seus próprios pensamentos em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 6. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Este é o problema mais importante com a visão de que você deve testar sexualmente um ao outro antes de se casar. O conselho é uma violação dos mandamentos de Deus. Se você é cristão, essa opção não está aberta para você. Se você usa a Bíblia como regra de conduta em uma área da vida, então a Bíblia se aplica com igual força moral a outras áreas e você é obrigado a obedecer. A castidade sexual não é apenas o ideal. Não escolhemos a moralidade em uma escala móvel do pior para o melhor. Quando nos afastamos do mandamento bíblico, não estamos escolhendo algo que está apenas aquém do melhor, mas algo que é pecaminoso. A pureza sexual não é simplesmente o ideal de Deus, é uma ordem de Deus. Se ficarmos aquém do comando, não estamos perdendo o melhor, estamos desobedecendo. É errado fazer sexo antes do casamento. Prescrições para a segurança. O sexo é poderoso. É tão poderoso que devemos gerenciá-lo com cuidado. A melhor proteção que conheço é prestar contas a terceiros por seu comportamento sexual. Isso pode parecer um remédio forte, mas é um incentivo convincente para fazer o que é certo. Aqui está a razão pela qual precisamos disso. Quando excedemos nossos limites, o recuo é muito difícil porque a lei dos rendimentos decrescentes se estabelece. O que nos emocionou na semana passada é tedioso hoje, então temos que ir mais longe na próxima vez para obter o mesmo impacto sexual. Isso muda toda a equação, porém, quando uma terceira pessoa entra em cena. O que quero dizer? Primeiro, peça a ajuda de alguém que leve esse assunto a sério. Um pai, um amigo, consciencioso ou um pastor. Em seguida, defina limites precisos e bem definidos com os quais ambos concordam. Por fim, agende check-ups regulares e seja honesto quando ultrapassar seus limites. Seguindo a batida de uma banda diferente. A virgindade e a castidade sexual não são nada para se envergonhar. Elas não são artificiais, e alguns benefícios maravilhosos se acumulam para aqueles dispostos a dizer não e adiar a gratificação sexual. A mentalidade experimente antes de comprar, por outro lado, mostra uma profunda incompreensão da natureza da sexualidade humana. Pode ser emocionalmente destrutivo e fisicamente perigoso. Ainda mais importante, é uma violação da sabedoria de Deus e desobediência aos seus mandamentos. Experimente antes de comprar. Pode parecer bom, mas é um beco sem saída a longo prazo. Aqueles que vivem suas vidas em compromisso com Jesus Cristo, independentemente de quais sejam as pressões contrárias, colhem as recompensas. Uma vez eu tive uma camiseta muito original que dizia: pratique sexo seguro, case-se e permaneça fiel. Essas simples verdades bíblicas oferecem mais paz de espírito do que um armário cheio de preservativos e mais sabedoria do que qualquer currículo de sexo seguro.